Você deve estar pesquisando aí como é que faz para pintar azulejo e encontrou um monte de dicas bacanas. Só que nesse vídeo aqui eu vou te dar o passo a passo de como você fazer muito mais do que simplesmente aplicar uma tinta em cima desse azulejo. Você vai transformar o seu azulejo numa parede lisa, de maneira que você nem vai lembrar que tinha azulejo naquela parede. Como é que você faz isso? Eu vou te dar o passo a passo para que isso fique muito fácil para você fazer. Seja você o dono da tua casa, seja você um profissional da construção. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a realidade dessa cozinha. Essa cozinha que você está vendo aqui atrás de mim vai ficar basicamente com esse layout. Deixa eu aproximar para mostrar melhor para vocês. Aqui nós temos o corredor de entrada, o espaço da geladeira, um móvel, em cima do móvel um balcão e aqui a área de cozinha. A gente tem aqui o roda-banca, que vai ser um revestimento retangular, e atrás dessa geladeira a gente precisa ter uma parede lisa e pintada. E aqui a gente tem uma parede azulejada. Como é que a gente faz para que essa parede fique com a característica de uma pintura de massa corrida? Tem algumas técnicas, inclusive eu gravei um vídeo, vou deixar na descrição deste vídeo aqui, eu gravei um vídeo ensinando a aplicar o promotor de aderência e depois do promotor de aderência você fazer o enmassamento da parede, aplicação de massa corrida, lixa e pinta. Nesse caso não deu, porque esse azulejo ele é um pouco mais liso. Eu sempre que vou fazer esse tipo de serviço realizo alguns testes. Porque a gente não pode fazer esse serviço com irresponsabilidade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra técnica para você também conseguir deixar essa parede maciada e pintada. Esse lado de cá é o lado da geladeira. O lado de cá é o lado onde a gente vai ter pia, cooktop e para lá é a área de serviço. Então vem comigo que eu vou te mostrar esse passo a passo. Qual é a diferença desse revestimento para o outro revestimento que eu utilizei, o promotor de aderência? Você vai ver aqui, eu apliquei o promotor de aderência e o promotor de aderência está saindo. Ele não aderiu adequadamente para a gente ter segurança de aplicar a massa corrida aqui na parede. Então, eu vou retirar o promotor de aderência que eu apliquei. Eu apliquei ele aqui acreditando que ia funcionar, não funcionou, então eu não vou confiar no promotor de aderência. A gente vai retirar todo o promotor de aderência e aplicar uma outra técnica para a gente poder conseguir garantir a aderência da massa corrida nessa parede. Você vai precisar de uma lixadeira com um disco como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de lado. Esse disco aqui é um disco feito para desbastar a alvenaria. Essa face onde eu estou encostando o dedo é a face que vai entrar em contato com a alvenaria. Deixa eu mostrar ela de frente para vocês. E essa superfície aqui que vai fazer a mágica para permitir que a gente aplique a massa corrida. Eu aproximei a câmera aqui do local onde a gente precisa fazer esse trabalho, que é deste ponto aqui, dessa junta até o canto da parede, para poder mostrar para vocês mais no detalhe. Aqui eu estou com a lixadeira e eu vou trabalhar com essa lixadeira aqui fazendo ranhuras nesse piso. Eu tenho que promover um desbaste em toda essa superfície de azulejo, que ela é bem lisa, bem brilhosa. Então eu tenho que promover um desbaste nela com essa superfície. Pode fazer isso com bastante calma, não precisa pressionar muito a lixadeira na parede, não deve na verdade, porque o objetivo aqui não é afundar na cerâmica, é só mesmo provocar essas ranhuras. Eu já fiz aqui em um pedaço do revestimento, então eu vou fazer mais uma parte para você poder acompanhar. Aqui eu já fiz todo o lixamento, a preparação da superfície desse revestimento para poder aplicar a massa corrida. Então a gente acabou de fazer o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Limpeza de toda a poeira. Então eu vou passar esse pano na parede, eu estou utilizando um pano úmido com pouca água para poder retirar toda a poeira que ficou residualmente aqui nessa parede. Vou fazer a retirada de toda essa poeira em 100% da parede, para deixá-la preparada para receber a massa corrida. Bom, aqui eu já fiz, ó, esse lado do pano está limpo, esse lado do pano foi o que eu utilizei para tirar a poeira. Segundo passo, retirar 100% da poeira da parede. Retirei, agora eu vou para o terceiro passo, que é fazer a aplicação da massa corrida. Eu estou aqui agora com as ferramentas que eu vou utilizar para aplicação de massa corrida, que é a espátula e a desempenadeira de aplicação de massa, e vou começar a aplicação da massa, que é o terceiro passo para esse processo.
Agora, detalhe importante, tá? Segura essa dica aí que ela é muito importante. Utilize massa acrílica. A massa acrílica é feita para uso em áreas úmidas e exterior, então aqui a gente tem dois motivos para utilizar a massa acrílica. Apesar de ter um móvel dividindo a bancada, que é a área dessa direção aqui, ó, vai ter uma pia aqui. Apesar de ter um móvel dividindo a área da bancada para o fundo da geladeira, aqui na geladeira a gente vai estar muito próximo da pia, vai estar muito próximo do fogão, que vai produzir vapor de água, então é importante que a gente utilize aqui a massa acrílica. Esse é um dos motivos, mas tem dois. O segundo motivo, apesar de ter lixado, ter provocado essas ranhuras, ainda é uma parede de revestimento, não é uma parede de reboco com selador, é uma parede de revestimento. Então é interessante a gente utilizar aqui a massa acrílica, porque a massa acrílica ela é mais resistente, ela tem uma melhor ancoragem, uma melhor durabilidade. E indo agora para o terceiro passo, vamos fazer uma recapitulação. Primeiro você lixa, depois você tira toda a poeira, depois você aplica a massa corrida. O terceiro passo, que é a aplicação da massa corrida, a gente faz com essa massa acrílica, a gente pega com a espátula, coloca um pouco aqui na desempenadeira e faz a aplicação aqui nessa parede. Como é que a gente aplica a massa corrida? Basicamente assim. A gente vai espalhar numa camada muito fina na área em que a gente precisa da massa corrida, de maneira a obter uma planicidade. Você vai espalhar ela. Você pode espalhar, por exemplo, ela sempre nesse sentido aqui, ó. Faz o espalhamento da massa sempre nesse sentido. E aí depois você volta no sentido oposto, fazendo a correção das ondulações. Que eu apliquei a primeira demão, você está vendo uma parte aqui com massa nessa face, é porque daqui para lá a gente não vai ter massa corrida. A massa corrida é a partir desse ponto em que eu apliquei até o lado de cá. A gente tem uma primeira demão. Um detalhe muito importante para que a gente não esqueça aqui é o seguinte: massa corrida é uma coisa que a gente aplica em pelo menos duas demãos. No revestimento, pela experiência que a gente quase sempre precisa de uma terceira demão para deixar plano, porque existem as curvas naturais onde a gente tem um rejunte. O revestimento ele tem algumas curvas naturais dele, porque ele é feito em forno, então você vai precisar aplicar provavelmente uma terceira demão. Uma dica adicional é que você pode, antes de começar a aplicar a massa corrida, aplicar exclusivamente nas faixas de rejunte, fazendo um primeiro fechamento. Então você pode também seguir essa técnica. E aí, ao invés de fazer a aplicação com a desempenadeira, você pode pegar na espátula dessa forma aqui, ó, e aplicar apenas nas áreas onde tem os rejuntes aqui. Vai só cobrindo os rejuntes e fazendo o fechamento dele. Espera secar, dá uma pequena quebradinha de lixo e aplica a primeira demão. E assim, provavelmente, você consegue matar em duas demãos. Desse jeito que eu estou fazendo, quase sempre a gente precisa de uma terceira demão, ok? Bom, eu tenho outros dois vídeos que eu recomendo que você assista na sequência deles, vão aparecer na tela final deste vídeo aqui e vão estar também na descrição desse vídeo, para que você possa aprimorar um pouquinho a sua técnica de aplicação de massa corrida. Um deles eu ensino a aplicar massa corrida em azulejo utilizando o promotor de aderência, que nesse caso não deu certo. Então, além de mostrar a aplicação da massa corrida com o promotor de aderência, que talvez seja o seu caso, então vale a pena você assistir, vai aparecer desse lado. Do outro lado, na tela final e também na descrição, vai aparecer um que eu ensino a aplicar massa corrida com um rolo, que é utilizado para aplicação de textura, que é o rolo de cabelo de anjo. Dá muito rendimento, dá para fazer muito rapidamente a massa corrida e também é bem fácil. Se você quiser dar um apoio para o nosso canal, clica nessa bolinha que está aparecendo aqui, que é a bolinha para você se inscrever, assiste esses dois vídeos e sucesso, boa jornada aí no YouTube, até a próxima.